Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede de estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez nosso estudo bíblico é: que tipo de vaso você é? Nosso texto base, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Desde já agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, você que tem aí visualizado, você que tem deixado seu comentário, curtido, dizer meu muito obrigado. Continue curtindo, continue comentando, que é para nós melhorarmos cada vez mais o canal. E você que tem visualizado, se não se inscreveu ainda, se inscreva para nos ajudar, para que nós possamos crescer cada vez mais. E lembrando sempre que o canal é um canal de estudo bíblico e também de estudo da Escola Bíblica Dominical, né? Outro vídeo nosso vai ser falar a respeito da lição 5 da Escola Bíblica Dominical. E o vídeo de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Que tipo de vaso você é? Né? Que diz assim, Atos 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O capítulo 9 vai falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, que era um perseguidor da igreja, perseguia os crentes, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele mudou totalmente e deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 vai dizer: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali foi a hora que Jesus se encontrou com ele, né? Que ele estava perseguindo os discípulos, perseguindo os crentes para prender e jogar na prisão. E ele também teve participação na morte, né, de Estevão. Quando a morte foi apedrejado, ele também estava lá. E aqui no versículo 5 vai dizer: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Tá vendo? Foi aí que ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. E lá no versículo 15, Jesus vai dizer que ele é um vaso escolhido para levar para levar o nome de Jesus perante os gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Mais uma vez agradecendo a você que tem aí visualizado o canal, que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso, que é para nos ajudar, porque esse canal, o intuito dele é isso, levar a palavra do Senhor. E isso nós estamos fazendo. E nosso estudo de hoje: que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso você é? Você já parou para pensar que tipo de vaso é você? A introdução do nosso estudo vai dizer assim: somos comparados na Bíblia a um vaso, né? E não é um vaso. Existem vários tipos de vaso: vaso de ouro, vaso de prata, de pau e de barro, né? De prata, de pau e de barro. Nós vamos estudar 4 tipos: cristal, madeira, metal e barro. E o metal é também o ouro, né? Então, diz assim: talvez, se nós fôssemos escolher algum deles, certamente escolheríamos o vaso de ouro. Porém, Deus escolheu colocar o seu tesouro nos vasos de barro para que a excelência do poder não seja do vaso, mas de Deus. Aí. Vamos ver agora os materiais. O material utilizado na formação de um vaso é de suma importância, pois demonstra sua resistência e aptidão para suportar a tarefa que lhe foi designada. Descreveremos alguns desses materiais e sua relação com muitos dos que estão no seio da igreja. Primeiro, cristal. Apesar da beleza, é muito sensível e necessita de cuidados especiais, pois se quebrar não há conserto. Assim é aquele que se considera vaso. No entanto,
caso alguém o fira, né, a tal ponto que não consegue sequer, caso alguém o fira, ele se desfaz em muitos pedaços. A sua alma fica ferida a tal ponto que não consegue sequer ouvir falar do evangelho. Tem pessoas assim, né? Qualquer coisinha, ele sai da igreja e quando alguém vai falar do evangelho para ele, não quer nem ouvir. Eles são considerados vasos de cristal. Qualquer coisinha ele se quebra em vários pedaços e não consegue voltar mais para a igreja. Se você conhece alguém assim, não precisa dizer o nome dele, mas existem muitas pessoas assim. Primeiro, vaso, cristal. Segundo, madeira. Não suporta fogo. Se usar água por muito tempo, ele incha. E se inchar, pode rachar e tornar-se inútil. Nos últimos dias, encontramos grande quantidade desses vasos dentro das igrejas. Muitas pessoas inchadas. Inchada de tal ponto que ninguém pode dizer nada, nem fazer nada, que ele já se aborrece. São pessoas que não suportam ouvir a pregação, pois acham que a palavra está lhe machucando, ou quando o Espírito Santo começa a operar, os mesmos retiram-se do templo com a afirmativa de que não precisa ter tanto barulho na igreja. A gente sabe muito bem que a Bíblia deixa bem claro que com o tempo tinha pessoas que não iam suportar a sã doutrina, né? Iam ficar comichando nos ouvidos e ia até machucar eles. São os vasos de madeira. E qualquer coisinha, movimentação que é na igreja com relação ao Espírito Santo, eles querem logo se retirar. Vaso de madeira, o segundo vaso. Metal ou ouro. Chama a atenção pelo seu brilho próprio. Aparenta ser resistente, mas não suporta pancada, nem tampouco temperaturas elevadas. São todos aqueles que possuem ou tentam ter brilho próprio, nunca permitindo que o brilho de Cristo apareça em sua vida. Tem gente assim que ele quer brilhar. Ele quem quer aparecer, ele não deixa Cristo aparecer. João disse que eu diminua e que ele cresça, mas os vasos de metal ou ouro, ele não quer que Cristo apareça, quem quer aparecer é ele. Ele quer brilhar mais do que Cristo. Então, pessoas que demonstram resistência às lutas e adversidades, né? Pessoas que demonstram resistência às lutas e adversidades. Porém, se alguém o magoar, passam anos e anos e ele sempre estará mostrando a todos o lugar do machucado. São estes também que, no operar do Espírito de Deus, no meio da congregação, tentam mostrar certa mudança em suas características. No entanto, isso só ocorre naquele momento. Naquele momento ele se anima, dá glória e tal, mas só naquele momento. É o vaso de metal ou de ouro. Pessoas também que se magoam com tudo. E se alguém magoar ele, já sabe. Se tiver alguém assim na sua igreja também, ele está comparado a isso aí. Então, primeiro, cristal. Segundo, madeira. Terceiro, ouro. E o quarto, barro. Não possui beleza. O vaso de barro ele não possui beleza. No entanto, conserva a temperatura do seu conteúdo. Se rachar, pode ser restaurado pelo oleiro e, além disso, suporta fogo. Com certeza este foi o material escolhido por Deus, mas não é isso que nos torna especiais, e sim o fato de que Deus soprou dentro de um vaso vazio e lhe deu alma vivente. Encontramos tal afirmativa em Gênesis capítulo 2, verso 7. Também nos concedeu capacidade de suportar o calor de sua presença, com a condição de sermos restaurados pelo seu Filho. Né? O vaso de barro, ele conserva a essência do Espírito de Deus dentro. E ele suporta calor, enquanto que os outros não. O barro foi o material escolhido, Isaías 64, verso 8, Jeremias 18, 6 e 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Para concluir, Deus nos escolheu dentre milhares e nos honrou com a sua presença, fazendo que vasos de barro passivos a se quebrarem pudessem ter o direito de comportar em si ao próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E ele nos comprou por bom preço, usando o sangue de Jesus como moeda corrente para pagar todos os nossos pecados e nos preparou para toda boa obra, para que através de nossas vidas o seu nome fosse glorificado no céu. Deus não escolhe os que se julgam capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Porque tem gente que te acha, que sabe, que pode fazer e tal. E Deus não escolhe esse.
Ele escolhe aqueles que não sabem de nada, não entendem de nada e capacita eles para toda boa obra. Ser vaso de Deus não é simplesmente pular em um púlpito e falar em línguas, e sim estar na dispensação de Cristo e transmitir para a igreja ou indivíduo, em particular, a mensagem que lhe foi entregue, sem aumentar ou diminuir. Lembrando sempre que o vaso não possui vontade própria. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz assim: Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Nós vamos ver aí também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo 2 e 19. 2:19 até o 23, que diz assim: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Questões loucas e sem instrução só produzem contenda. E o vaso de Deus não pode estar no meio dessas questões. Ele tem que ficar distante. Então, que vaso você é? Se você aí conhece alguém que seja de cristal, de madeira, de metal e de barro, que é o verdadeiro vaso de Deus, os outros três são vasos, mas são vasos que por qualquer motivo saem da igreja, não precisa dizer o nome, mas se você vê alguém assim, então ele está enquadrado nesse tipo de vaso aqui, porque Deus escolhe aqueles que são menos capacitados para capacitar, e aqueles que se acham capacitados, eles não, nem sequer às vezes usa, mas ele usa aqueles que não têm instrução alguma, que não sabem de nada e começa, derrama do seu Espírito Santo sobre suas vidas, ele começa a fazer a obra de Deus com amor e com carinho. Que você possa ver esse vídeo e aprender um pouco mais a respeito do que é verdadeiramente ser um vaso de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.